E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de educação física. Hoje vamos falar sobre história do esporte. Dos esportes, né? Porque não é só um esporte, a gente vai ter vários tipos de esporte. Só que a gente vai começar, vamos dizer, dar uma olhada no primórdio. Dizer aonde surgiu mesmo o conceito de esporte, como foi um tipo de alguma evolução que eles tiveram ao longo do tempo, certo? Então, história, história dos esportes, sétimo ano. Deixa eu mudar aqui a tela para mim, certo? Então, vamos lá. Esporte, o esporte em sua origem, a tradição das competições. A Grécia Antiga serviu como pilar para diversos avanços no quesito social que influenciam a lógica mundial até os dias atuais. Vários setores da linha de estudo e conhecimento humano, tais quais as políticas, filosofia, matemática e esporte. Pessoal, a Grécia, vocês vão ver muito isso. A Grécia Antiga, ela influenciou bastante a nossa sociedade moderna. A gente tem como exemplo a política, a filosofia, a sociologia, certo? São coisas que vêm lá da Grécia Antiga, que acho que vocês estudaram ano passado em História, Grécia Antiga. E são coisas que ela influencia a nossa sociedade até os dias atuais. Então, continuando, no ano de 776 a.C., né, quando tem AC é antes de Cristo, DC é depois de Cristo, estão os registros oficiais de práticas esportivas, marcadas na primeira edição dos Jogos Olímpicos da história. Modalidades como luta livre, maratona e arremesso de dados, o evento era considerado de tamanha importância para a época que paralisava todos os conflitos militares para que todos pudessem participar. Era realizado em Olímpia, por isso a referência no nome dos jogos. Grécia Antiga é interessante que eles viviam em conflito. Eles tiveram uma época que viveram um conflito grande entre Atenas e Espartas, e foi uma grande guerra uma interna, né? Praticamente uma guerra interna. E teve outras guerras que aconteceram, só que durante os jogos eles paravam, literalmente paravam as guerras e iam participar dos jogos. Claro, gente, que não é igual hoje, certo? Não é a mesma coisa de hoje, onde tem atletas treinados, que vivem disso. Eram o quê? Homens que praticavam exercícios, que tinham uma habilidade extra, fortes e tudo, e eles se dedicavam a esses jogos, certo? E era uma honra para eles ganhar. Até a referência da coroa de flores que eles ganham, até hoje tem essa referência. Era como se fosse um ramo que os deuses tivessem deixado para eles, certo? Então, até hoje essa referência ainda ela é usada. Existem alguns registros na França e na China antiga, registros de praticamente 15 anos, 15 mil anos atrás, e que eles também praticavam algum tipo de esporte. Na, na Ásia, como na Mongólia, Japão e China, retratando modalidade de artes marciais e ginástica. Alguns estudiosos apontam que esse esporte inusitado que era praticado na China 1000 anos antes de Cristo ficou conhecido na atualidade, né, contemporaneidade de Kung Fu, aquele Kung Fu lá que o pessoal luta, né? Então já eram registrados, já tem registros que já eram praticados, certo? E assim, só para ver quem ganhava, não era nem como fosse uma batalha, não era não como, nem como fosse uma guerra, mas só pra, pela prática deles, certo? Continuando, adesão do esporte. Depois do domínio grego na hegemonia mundial, a ascensão do Império Romano, quando o Império Romano começou a conquistar o planeta, né? Antes era a Grécia, aí depois mudou, teve a ascensão do Império Romano e conquistou boa parte do planeta naquela época. Europa todinha, parte da Ásia, um pedaço da África. Então, nessa modalidade,
O romano tornou a prática esportiva mais agressiva. A luta de gladiadores, que tradicionalmente acabava com o óbito, a morte, por um dos competidores, era a modalidade favorita da época. Em Roma, eles praticamente fizeram como é que eu posso dizer, uma, uma modalidade diferente, certo? Que era a luta de gladiadores. Existe bastante filmes aí, vocês podem dar uma pesquisada depois. E tradicionalmente o perdedor era morto. Só que tem um detalhe: quem decidia se o cara ia viver ou morrer era o César. O César era o imperador de Roma, né? Então, dentro daqueles palácios né, que eram nas arenas, quem decidia se ele ia viver com apenas um sinal. Se fizesse assim, era para viver. Assim, morrer, certo? Isso no maior. Existem outros ao redor do Império Romano que não tinha essa escolha. Naturalmente, quem decidia ali no calor da batalha se ia matar ou não era o vencedor, certo? Alguns historiadores apontam que, por ter sido neste momento o nascimento da febre por esporte, que seria a torcida incondicional por parte dos espectadores por um determinado competidor. Esse comportamento pode ter influenciado as torcidas uniformizadas de futebol que operam até hoje. Vejam a referência. Nesse momento, quando um gladiador se destacava, começava a ganhar, existia uma torcida por ele, né? Então, essa torcida começou a literalmente vestir a camisa do cara, né? Fazendo referência a ele e torcendo mesmo, se juntando num canto só. Não, vamos torcer para fulano e todo mundo aí torcendo. Então, isso é uma referência até para os jogos modernos, né? A gente tem o nosso time de futebol, o time de basquete, de tênis, aquele cara que você gosta do tênis e do vôlei, e você veste a camisa do cara, você fica uniformizado, né, com as cores, padrão do time, do, do cara que está competindo, enfim, certo? Então isso serve como referência também. Aí vem a parte e vamos dizer que houve um retrocesso nessa toda história. Né? A partir da Idade Média, houve um retrocesso em todas as áreas do conhecimento, com o domínio da Igreja Católica, e a prática esportiva também foi afetada. A prática esportiva também foi afetada pelo rigor das novas normas sociais, o que passou a ser mais disseminado, mais, vamos dizer, disseminado é quando fala mais incentivado, foram as artes da guerra, tais como arco e flecha e jogos a cavalo. Nessa época aqui, acho que vocês vão estudar em história, a Igreja Católica praticamente proibiu um monte de coisa, dizendo que era tudo pecado. Então alguns tipos de esporte era proibido. Só que nessa época também houve bastante guerras. Eita, deixa eu voltar aqui. Sim, nessa época também houve bastante guerras. E uma das práticas, vamos dizer, esportivas que poderiam praticar nessa época era o arco e flecha, né? Que servia como arte de guerra. A modalidade de cavalo, porque os cavaleiros usavam, né, cavalos e eles tinham uma certa habilidade, tanto para lançar lanças como espadas, tudo em cima do cavalo, no movimento ali, todinho. Então era foi um esporte, digamos assim, que hoje é esporte, que foi disseminado com mais frequência nessa época, até porque outros eram proibidos por conta da igreja. A igreja proibiu um monte de coisa, certo? Vocês vão ver isso melhor em história. Então, no século 17, 18 e 19, as regras passaram a formar e o esporte mais conhecido do mundo torna-se populares. Jogos como bola lideram as novas práticas esportivas para que, em 1904, aconteçam os primeiros Jogos Olímpicos do mundo moderno, que foi realizado em Atenas. O foco principal passou a ser o desempenho dos atletas
e a profissionalização do esporte. Depois de muito tempo, né? Pode ver aí, apenas no século 17, 18 e 19, a regra passaram a, vamos dizer, ter uma regra fixa de esporte. E essa regra tornaram o esporte mais, vamos dizer, mais profissional. E quando, depois de muito tempo, né, em 1904, é que volta aquela tradição grega das Olimpíadas. Só que agora é uma coisa mais mundial, com regras, com modalidades diferentes, sem ter mortes, né, porque não é igual a Roma, nem na Grécia, né? Na Grécia também havia algumas mortes aí, mas isso era pouco. Mas agora é uma coisa mais oficial, onde o atleta ele passava anos treinando, passava um tempo ali se dedicando até chegar nessa competição, certo? E só em 1904 que aconteceram os primeiros jogos modernos das Olimpíadas, fazendo referência à Grécia Antiga. É tanto que acontece lá, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi uma aula mais curta. Nada, tá 11 minutos já, mais curta. Mas é isso mesmo, pessoal. Então é o seguinte, a atividade de hoje praticamente é só para mim conhecer melhor, para eu conhecer melhor um pouco o que vocês querem, o que vocês pensam. Então, simplesmente vocês vão listar. O mouse está aqui, tá? Vocês vão liste 5 modalidades de esporte que você quer saber mais sobre sua origem. Então, vocês vão escrever as 5 modalidades de esporte que vocês querem saber mais sobre sua origem. E nas próximas aulas, a gente vai ver uma modalidade, ou duas, três, que foi mais votada, digamos assim, que vocês escreveram mais. E a gente faz uma aula sobre esse tema, tá bom? Lembrando que os alunos que são das minhas turmas respostam lá no Google Forms, ou no Google Sala de Aula, lá vai eu, no Google Sala de Aula, certo? Quem não for aluno, pode deixar aqui nos comentários também, que eu também vai contabilizar, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, falou, até a próxima. Não esquece de deixar o like, né? Fortalece aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, falou. Interrompendo a gravação em 3, 2, 1.